uma pesquisa me preocupou. E, de fato, é diagnosticado em consultórios, hospitais. Um estudo liderado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Unirio trouxe luz a um dos mistérios que a ciência enfrenta desde a descoberta do vírus da Covid-19. Entender as complicações que a Covid causa nas pessoas, e são várias. Mas dessa vez o estudo foi para saber na memória. Assunto para o neurocirurgião, Dr. Júlio Pereira. Uma alegria sempre recebê-lo aqui hoje, 18 de outubro, dia do médico, mas ainda, parabéns. Obrigado, Claudete. Esse tema realmente é muito relevante, Claudete. Para você ter ideia, tanto esse estudo do Rio de Janeiro como aqui da USP mostrou que quase 50% das pessoas que se internam por Covid acabam tendo queixa de memória. A gente sabe que não é só memória, né? Tem a fraqueza, tem a ansiedade e depressão que aumentou muito, mas a memória chamou a atenção por ser um dos sintomas mais comuns, 50%. Nossa, isso vocês perceberam em consultórios também? Em consultório, mas já desde o início era uma queixa, porque o paciente está muito grave, então ele não percebe no início, né? Porque está com problema respiratório e tudo. Depois, que acaba sendo mais grave e aquele que recebe mais atenção respiratória, mais atenção, né? Aí quando ele volta à vida dele, mesmo em Covid leve, os pacientes reclamam. E a gente já sabe o mecanismo, né? Tanto por ação direta do vírus, tanto que o vírus altera o olfato, né? Você até relatou isso, né? Eu fiquei mais de um ano sem olfato. Além disso, causa um processo inflamatório que prejudica o cérebro e também o vírus causa muita trombose. Por isso que aumentou tanto a incidência de AVC e infarto. Verdade, nós tivemos até jornalistas que morreram vítimas de trombose. A pessoa saía do hospital, recebia alta, acabava tendo uma semana ou dias depois uma trombose e voltava. Isso é para todos os casos de Covid, para quem teve Covid ou para aquelas Covids, né, mais severas em que as pessoas felizmente se salvaram e ficaram com sequelas. Perfeito. Se você notar, procure ajuda, que mesmo na leve pode dar. E a gente sabe, Claudete, que no mundo que a gente está vivendo nesse pós-pandemia também aumentou muito o transtorno de ansiedade e depressão, né? As pessoas hiperativas também, a gente nota que também queixam de memória. E muita gente pergunta isso, Júlio, como é que diferencia uma queixa de memória normal, vamos colocar assim, sem ser uma doença mais séria? Eu digo o seguinte, normalmente é a limitação no dia a dia. É natural, né? Você mesmo está fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, às vezes uma coisa falha, é natural isso, né? Mas se isso breve esquecimento. Um breve esquecimento, né? Uma falha, esqueci uma coisa no fogo, isso pode acontecer, mas se isso for recorrente, começa a prejudicar a qualidade de vida. Recorrente, o que você diz como recorrente? Se todo dia acontece? Acontece com uma frequência muito grande e normalmente prejudica a qualidade de vida. Então a pessoa às vezes fala assim, eu saí e estava perdido, o que eu estava indo fazer? Né? Ou não sabia onde é que eu estava, né? Ou as pessoas ao redor começam a notar, o que aconteceu? Você acabou de falar isso, você está repetindo, aí necessita procurar ajuda. Isso daí, normalmente, o familiar percebe. Às vezes, não passa assim, né? Você fala, nossa, mas fulana a avó está repetitiva, né? Nossa, a tia agora só fala a mesma coisa, conta uma história, conta de novo. Mas é um grande sinal de alerta, então. Com certeza, né? Quando a memória é atingida, é sempre para o Alzheimer ou existem outras complicações e falhas de memória sem ser Alzheimer? Existe, Claudia. É uma coisa interessante essa pergunta, por quê? Quando a gente fala de memória, é o quê? É sua capacidade de pegar uma informação, guardar essa informação e usar. A maioria das queixas é na hora de pegar a informação. Então, por exemplo, você faz um monte de atividade, ou um paciente que está em burnout, com um monte de atividade, ou que está deprimido, ele tem essa dificuldade de pegar essa informação. Então, eu posso estar conversando com você com a cabeça em outro mundo, né? Acontece muito com adolescente, né? É completamente diferente. Você tem que falar assim, você está ouvindo o que eu estou falando? Isso. Porque parece que a pessoa está viajando. Né? Perfeito. É completamente diferente do Alzheimer, porque é a capacidade desse armazenamento. Então, a pessoa não consegue buscar aquela informação. E isso acontece por quê? A comunicação entre os neurônios fica prejudicada. Então, informação que você já tem, às vezes, de muito tempo... Mas o que prejudica essa comunicação? Isso. Acontece um monte de depósito de proteínas que a gente chama beta-amiloide e tal. E na comunicação, neurônio, a gente já falou várias vezes aqui, é por comunicação elétrica. Como tem um depósito dessa substância, né? Essa substância aumentada, o neurônio não comunica. Por isso que da última vez que a gente veio aqui, a gente falou do exame de sangue. Sim. Que o exame de sangue justamente analisa o depósito dessas substâncias no cérebro. É um exame de sangue que você indica para os seus pacientes? O que acontece? Tudo que é muito novo a gente tem que observar, né? Tá. Hoje em dia, o diagnóstico é clínico, então só paciente com sintoma. Hoje muita gente tem preocupação assim, será que eu vou ter, será que eu não vou ter? Não existe nenhum tipo de teste que vai prever quem vai ter ou não vai ter. Então pode botar mais minhoca da cabeça do que ajudar. Então mesmo aqueles estudos genéticos... Minhoca na cabeça não é bom, né, doutor? Não é legal, não é legal. Eu estava brincando ali nos bastidores falando o seguinte, doença todo mundo vai ter, a gente é ser biológico, né? Mas a gente percebe que os pacientes perdem muito mais tempo com medo de doença do que com doença de verdade. Meu
meu consultório, até brinco com os pacientes, eu falo 30% dos pacientes não tem doença nenhuma. Ele está com medo, ou fez um exame, às vezes até sem necessidade, encontrou uma coisa e ficou um mês sofrendo, achando que estava com um tumor, que ia morrer. Quando você olha, você tranquiliza ele, ele fica bem mais tranquilo. Agora, olha, o diretor acabou de dizer que eu esqueci. Mas é um esquecimento breve, Gabriel, porque durante a reportagem ele falou, faça uma chamada do Rede TV Plus, porque hoje nós vamos dar de presente uma caixa de som JBL, tá vendo? Te peguei. Isso eu não esqueci. Tô certa, Fernanda? Vai me dizer que eu errei o prêmio, né? Tá certinho, uma caixa de som JBL. É daqui a pouquinho, no meio da entrevista, eu vou até lá para dar esse presente para vocês, tá bom? Era isso que eu tinha que falar. E esqueci. Um esquecimento como esse, isso é normal. Claro. Estou aqui preocupada, me concentrando para entrar no ar, ele me deu uma informação Perfeito. que normalmente eu guardo. Agora, você vê como o nosso cérebro é uma máquina assim maravilhosa, né? Como alguém consegue trabalhar com isso que eu tenho na orelha, que não é um aparelho de surdez, é um ponto. Eu sou antes do ponto, viu? Eu não precisava disso, não. Né? Porque isso aqui só atormenta a vida da gente. Não, mas... Nem existia ponto, eu já fazia televisão e não precisava. Mas hoje em dia tem isso daqui, que é para o diretor se comunicar com você e lembrar. Agora, às vezes, a pessoa está falando aqui, você está lendo um texto, está prestando atenção em quem está do teu lado, tem que ouvir o que o convidado está falando para perguntar a respeito daquilo, se surgir uma dúvida, se colocando em seu lugar. Então, não é fácil, são muitas atividades ao mesmo tempo. Perfeito. Isso desgasta o nosso cérebro? Pelo contrário, ajuda, né? A gente está falando dos bastidores com o Leão, né? De tanta informação que vocês pegam. Eu fico até assustado, mesmo sendo neurocirurgião trabalhando com a área cognitiva, né? O que acontece? Cérebro é que nem músculo, Claudete. Quanto mais você utiliza, melhor. O que você tem que conhecer é o seu limite. Tem aquele limite do burnout, que é muito pessoal. Então, eu falo com o paciente que nem atleta, porque tem atletas de alto rendimento que fazem uma vida toda sem lesão. E tem gente que, às vezes, jovem começa a ter. Então, quanto mais atividade intelectual você fizer, menor a chance de Alzheimer. Então, o que é um exercício? Desculpa, pode continuar, mas o que é um exercício para o cérebro? Mental. Várias coisas. O cérebro da gente ele tem várias funções. Tem a função visual, tem a função auditiva, tem a função de memória, tem a múltipla tarefa, que é o que você faz, né? Tá ouvindo aqui, tá conversando, tá pensando lá na frente, já tá pensando no próximo bloco, né? Todas essas atividades utilizam o cérebro. Cada pessoa vai ter uma aptidão e um prazer de fazer mais alguma. Antigamente falava com a pessoa, faça a palavra cruzada. Hoje já caiu por terra isso, não é palavra cruzada, é uma atividade intelectual. A leitura, o próprio vídeo que você falou aqui, né, muitas das TVs, né, tudo isso vai utilizar sim o seu cérebro. Tudo que utiliza o cérebro é bom. Aprender atividades novas é bom para o cérebro? Isso. O que eu digo é o seguinte, em especial eu sei que seu público tem muita gente da terceira idade, Sim. é novas habilidades. Tá. Então hoje em dia já tem faculdade da terceira idade, né? Tem. Hoje em dia já tem a parte neurocognitiva, que às vezes faz treinamento, né? Uma vez no programa que estava aqui, tinha uma equipe que fazia isso também. Sim, é verdade. Então essas Existem estratégias... escolas para memória hoje em dia. Aliás, escolas que também cuidam de quem tem TDAH. Eu nunca, doutor... Primeiro, eu nem sabia o que era isso. Pode ser que na minha geração, muita gente, né, tinha TDAH e era assim, nossa, como é atrapalhão, onde passa, esbarra, derruba. Eu acabei de falar, como que você esqueceu? Mas era TDAH e a gente não sabia, até que ele foi descoberto. E eu nunca vi tanta gente com TDAH. Aumentou muito. O que é o TDAH, afinal? E é verdade, ou as pessoas se usam do TDAH para dar uma de folgado, de esquecido? Perfeito. Sempre existiu, Claudete, só que são doenças da última década. Então, antigamente, a gente não tinha nem conhecimento, nem exames que comprovavam. Hoje, a gente tem ressonância funcional, que sabe que paciente que tem esse transtorno, o cérebro dele funciona diferente. Então, tem critério diagnóstico. É curioso, Claudete, porque se tem um exame de sangue ou a ressonância que mostra, todo mundo acredita, né? Mas a forma que você dá o diagnóstico é igualzinho. Você faz, tem estudos científicos que comprovam que pessoas com aquelas características, elas têm uma determinada doença. E quais são as características no caso do TDAH? No caso do transtorno de déficit de atenção, no caso dos meninos, é muito a hiperatividade. No caso das meninas, chama mais atenção a desatenção. Então, o que acontece? É um diagnóstico que não é simples, envolve muitas vezes o ambiente escolar, então o psicopedagogo hoje é envolvido, né? Além disso, a família e o histórico do paciente. Tanto que hoje a gente dá diagnóstico, às vezes, em pessoa adulta. Quando você vai ver a história, isso prejudica a vida, Claudete. São pessoas com aumento de incidência de uso de drogas, aumento de incidência de relacionamentos
conflituosos dentro de casa, não ficam muito tempo no trabalho, né? Então, são pessoas que têm um prejuízo. Antigamente, como você falou, a gente deixava para lá. Todo mundo teve na escola, você deve ter tido aquele colega, fulano é do time do fundão, fulano não quer estudar, fulano é burro. Mas não tem nada a ver com isso. O cérebro dele funciona diferente, você vai ter que criar outras estratégias. E existem remédios para isso? Existem remédios com comprovação científica, testados, tudo isso. Bom, olha lá, tá vendo? De repente, você agora pode diagnosticar no teu filho coisas diferentes e agir de forma diferente, levar o médico, levar o neurocirurgião. Eu quero mostrar para vocês a cena de um filme. O pai do Leão Lobo morreu com Alzheimer, a minha mãe também. E a gente estava conversando até aqui nos bastidores, como é triste ver uma pessoa com Alzheimer. Mas o Alzheimer, ele tem várias fases. Nós vamos mostrar nesse filme, que aliás é um filme belíssimo, que eu indico para vocês, é Meu Pai. É de 2019, mas vale a pena ver, porque você fica conhecendo melhor a doença. Aí Anthony Hopkins, em mais uma interpretação maravilhosa, que vive essa pessoa com Alzheimer. É uma das fases do Alzheimer, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, doutor, porque, de repente, as pessoas ficam não só esquecidas, que é como começa você ir contando a mesma história para você e fala uma coisa, daqui a pouco fala a mesma coisa, acha que almoçou e não almoçou, né? Ou almoçou e fala que não almoçou, quer comer de novo, essas confusões. Mas, às vezes, a agressividade que está presente, é colocar a culpa em outro, agradar quem você nem conhece ou tratar mal, até tentar bater em quem você ama. O doutor vai falar disso já já, agora eu vou lá. Tá bom. Não esqueci, tá vendo, doutor?